Começando agora Espiritismo no Ar, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Então, bom dia para todos. É com muita alegria que novamente iniciamos o programa Espiritismo no Ar. Que o amor de Jesus, expresso pela paz, pela harmonia que recebemos através do conhecimento da doutrina espírita, esteja com você, rádio ouvinte. Aliás, estejam com vocês e com toda a sua família. Nós queremos lembrar que nosso programa é dividido em duas partes principais. Na primeira delas, nós apresentamos a doutrina espírita. Nós procuramos, através de obras básicas, extrair partes importantes para comentarmos, junto com algumas mensagens do Espírito Emmanuel. Na segunda parte, nós iremos procurar responder dúvidas e perguntas, que podem ser colocadas por você no chat durante o programa, e caso não haja perguntas, aí nós entramos com questões já preparadas com os temas que foram tratados no programa de hoje. Mas para nós é muito importante que você possa interagir, que você possa tirar dúvidas a respeito de questões que são explicadas, esclarecidas à luz da doutrina espírita. Para a abertura do nosso programa, nós separamos algumas partes, alguns fragmentos da mensagem Em Tudo, que está no livro Pão Nosso, foi trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. Separamos essa parte. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Com essa mensagem, nós iniciamos o programa Espiritismo no Ar, que também traz notícias de eventos espíritas em nossa região. Espiritismo no Ar, momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Vamos ao nosso momento de reflexão com a leitura de uma mensagem deste livro, Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. A mensagem de hoje que nós vamos ler é a de número 50, que ela é ditada pelo espírito Albino Teixeira, nos convidando a refletir quando diz assim: Espiritismo em nós é o título. Se o doente solicita receita e não aplica o remédio, se o aluno fichado na escola não lhe frequenta as aulas, se o viajante necessita chegar à estação com passagem adquirida e não toma o comboio, se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à conta do vento, não culpe o médico, não acuse o professor, não reprove a condução, nem malsine a terra. Assim também, o Espiritismo junto de nós, quando lhe conhecemos os sagrados objetivos sob a direção de Jesus. Se nos reconhecemos necessitados de melhoria,
se aspiramos à luz, se temos sede de paz, se queremos felicidade e não nos dispomos a usá-lo em nós, por instrumento da própria renovação, não nos queixemos, senão de nós mesmos. Espiritismo no ar, agenda. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, situada na Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, está esse mês comemorando 73 anos de fundação e tem uma programação especial de palestras. Na próxima segunda-feira, amanhã, palestra com Josué Fidelis. Ele é trabalhador do Jefa de Piedade, Jaboatão dos Guararapes. E ele vai abordar o tema Vencendo as Aflições da Vida com Jesus. A palestra terá início às 20 horas. Todos estão convidados. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes comemora, neste mês de novembro, 35 anos de fundação e tem programação especial de palestras. Na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, palestra com Lindaci Fernandes, que abordará o tema Não Creais em Todos os Espíritos. E sábado, dia 9, palestra com Josemar Sabino, que abordará o tema O Evangelho e seus desafios. O Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, Gemafim, anexo 1, na cidade de Cupira, realizará hoje, às 4 horas da tarde, palestra com Luiz Soares. Ele abordará o tema Manuel Filomeno de Miranda, um trabalhador do Cristo. O Gemafim se localiza na rua Rosa Maria, número 138, no centro de Cupira, próximo à rodoviária local. Todos estão convidados. 12ª-feira do Livro Espírita de Belo Jardim, que vai do dia 6 a 9 deste mês de novembro. Local Calçadão, no centro da cidade. Todos estão convidados, então participem. Seminário Atendimento Fraterno será realizado no dia 23 de novembro, no sábado, e será na Casa Chico Xavier, localizada à Avenida João Soares de Lira, 1563, no bairro Boa Vista, em Caruaru. O seminário ocorrerá das 9 horas às 13 e contará com o facilitador Zé Gomes, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana. Melhores informações do evento através do telefone DDD 81 99735 7557. E temos novidades. A partir do próximo programa, estaremos trazendo informações e com nomes de endereços de outras instituições da região, não só de Caruaru, mas também de outras regiões. Vamos então para o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, objetivo da obra, continuação. Muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão.
O Espiritismo se nos depara por toda a parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda a parte se lhes descobrem os vestígios nos escritos, nas crenças, nos monumentos. Essa a razão por que, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiums, se elas fossem ditadas, tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo, o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica, que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas, terças, às 8 horas da noite. Espiritismo no Ar, o livro dos Espíritos. Na questão 892, lemos: quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Resposta dos Espíritos: não. Porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semeiam. Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, lemos: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica. É a mensagem intitulada A Vertigem. Aliás, a mensagem Contentar-se.
e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreveu: a vertigem da posse avasala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas, porém, pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina. Entre os homens, foi obrigado a aprender, a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. Espiritismo no Ar. Apresentação: José Soares e Silmara Mello. Então, estamos agora na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas, que, como dissemos na introdução, você que nos acompanha pode deixar através do chat. Nós procuraremos responder agora mesmo durante o programa e trouxemos algumas questões preparadas com os assuntos que foram tratados nessa manhã. Mas a qualquer momento poderemos interrompê-las para atender a você que está acompanhando e participando do nosso programa. Então, vamos à primeira pergunta. Como podemos entender a referência do Evangelho de que o Espiritismo encontra-se por toda a parte na antiguidade, se ele surgiu em 1857? De fato, a codificação do Espiritismo se deu em 1857, com Allan Kardec. No entanto, os princípios da doutrina se encontram ao longo da história da humanidade.
a existência de Deus, a reencarnação, as interferências dos espíritos em nossa vida se encontram na estrutura das grandes religiões antigas da humanidade. Coube ao codificador Allan Kardec organizar, estruturar, coordenar todo esse material que se encontrava espalhado, disperso, ganhando, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, a caracterização de doutrina dos espíritos, ou espiritismo. Assim, entendemos que a relação entre os homens e os espíritos, que são as almas dos homens que viveram na Terra, sempre ocorreram, mas não eram percebidas, não eram catalogadas, organizadas. Hoje, nós a podemos estudar e perceber melhor ao adentrarmos na doutrina dos espíritos. E eu lembro aqui da questão 282 do livro Consolador, acho muito interessante quando Emmanuel, em sua resposta, ele nos esclarece que o Velho Testamento ele é o alicerce da revelação divina. E o Evangelho é o edifício da redenção das almas, né? E que nós devemos buscar em cada capítulo o aperfeiçoamento de nós mesmos. Então, sem dúvida alguma, em todos os tempos, o Evangelho, ele foi, ele é e ele será sempre o nosso melhor roteiro para a gente utilizar diariamente, nos alimentando e nos esforçando para colocar em prática aquilo que vamos aprendendo. Mas vamos, então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no chat. Bom dia a todos, meus queridos, sejam bem-vindos, participem, deixa o seu comentário, sua pergunta, e aqueles que também quiserem, podem, durante a semana, deixar a sua pergunta por e-mail, né? Espiritismo no Ar, número 13, né? Espiritismo no Ar, tudo junto, 13, @gmail.com, que a gente traz no próximo programa. E aquele que não quer se identificar, é só colocar observação no e-mail, né, que não quer ser identificado. Mas as perguntas, a sua dúvida, pode ser a dúvida de muitos. Então, participe conosco. Mas vamos, então, para a próxima pergunta. Soares, explique melhor a afirmação de que a lei evangélica já não será letra morta. De fato, ao serem estabelecidas as relações entre os homens e o mundo espiritual, constatou-se a validade da moral cristã, dos ensinos de Jesus que dizem respeito à conduta do homem. Agir com perdão, misericórdia, sermos benevolentes com o próximo, a vivência do amor, deixam de ser apenas letra, conceitos apenas firmados no papel, e passaram a ser elementos vivos da realidade da vida, tanto na esfera física quanto na espiritual. Hoje, as modernas descobertas da neurociência constatam os efeitos benéficos na saúde do nosso corpo quando somos calmos, confiantes, positivos. O impacto que as emoções boas trazem para o equilíbrio orgânico é uma realidade. Mas, com a revelação espírita, esse impacto também é para a felicidade do espírito desencarnado. Quanto mais nós vamos adentrando no conhecimento do que nos ensina a doutrina espírita, mais percebemos como a letra dos ensinos do Cristo, contida nos evangelhos, é viva e atuante,
determinante do nível de felicidade que o espírito usufrui, quer esteja encarnado, quer esteja desencarnado. É isso aí. À medida que a gente vai compreendendo, que a gente vai estudando, que a gente detém do conhecimento, a gente não fica mais naquele estágio infantil, né? A gente vai avançando aos pouquinhos, como nos lembra Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 2, item 7, o Espiritismo dilata os nossos pensamentos, nos apresentando novos horizontes. E a nossa consciência, ela não dorme, né? Então, ela, à medida que a gente vai ali detendo o conhecimento, ela vai nos dizendo, olha, levanta, começa a exercitar aquilo que estás aprendendo, né? Que é bem por aí. Mas vamos ver aqui. Veja se tem alguma pergunta, senão eu vou fazer ainda um complemento. Isso. Tereza Miranda está perguntando qual o dia vai ser o seminário da Casa Chico. Você que está com essa informação? Sim, o seminário da Casa Chico, né? Isso. Nós falamos sobre o atendimento fraterno, um seminário que Lembrando estará, que é aqui em Caruaru, né? vai ser aqui em Caruaru, agora nesse mês de novembro. Será exatamente no dia 23, é um sábado. 23 de novembro, o seminário vai ser de 9 às 13 horas da manhã, aliás, da tarde, 9 da manhã até 1 hora da tarde. E a Casa Chico fica na Avenida João Soares de Lira, 1563, no bairro Boa Vista, né? É um importante seminário, nós já antecipamos agora o convite, vai ser ainda no dia 23 de novembro. Então, ainda se referindo à questão da letra morta e como a revelação espírita traz vida e vida intensa aos ensinos que estão na Bíblia. Muitas vezes as pessoas, ao leem as páginas dos escritos bíblicos, duvidam, atribuem, às vezes, a traduções, a adulterações que teria acontecido naqueles ensinos, e de que, na verdade, não possuem nenhuma prova real da importância do que ali é colocado. É exatamente isso que a revelação espírita consegue suprimir e dar-nos convicções. De fato, a essência dos ensinamentos do Cristo, que estão contidas nos evangelhos, são agora constatadas através das comunicações mediúnicas, através dos ensinamentos dos Espíritos, que evidenciam a importância, a veracidade e o quanto devemos nos esforçar em colocar em prática esses ensinos. Nós agora não podemos nos ater a desculpas de dúvidas a respeito da veracidade desses ensinos, porque eles são constatados e divulgados pelo Espiritismo, e é o Consolador prometido por Jesus, narrado no Evangelho de João, capítulo 14. O papel do Espiritismo é lembrar os ensinos de Jesus, trazer ensinamentos novos que, à época, o mestre não trouxe pela imaturidade do homem em os absorver. E nesse papel, nós percebemos como se evidenciam no Espiritismo o cumprimento da profecia do Consolador que Jesus deixou transcrito em termos de alguns detalhes para sua identificação no Evangelho de João, no capítulo 14.
Se não tivermos nenhuma pergunta, nós podemos entrar com a terceira que trouxemos para o programa de hoje. Sim, até o momento nenhuma pergunta, mas vamos então para a próxima pergunta. Com que finalidade Emmanuel nos recomenda a examinar a essência de nossos desejos mais íntimos? A resposta está contida na mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que citamos há pouco, a mensagem contentar-se. Aqui nós vamos apenas acrescentar algumas observações que facilite e nos possibilite absorver melhor o conteúdo que Emmanuel traz. Então, primeiramente, Emmanuel diz assim, que nos convidando à reflexão. Se já compreendestes tuas responsabilidades com Cristo, ele diz essa frase. E aqui é importante refletirmos. O que Jesus, o que o Evangelho do Mestre espera de cada um de nós? Como estão nossos hábitos mentais, emocionais, os nossos sentimentos? Eles expressam a harmonia com o ensinamento de Jesus? É nessa diretriz que Emmanuel começa nos chamando a atenção para entendermos a essência de nossos desejos. E aí Emmanuel diz assim, que na vida moderna, o imediatismo proveniente do materialismo tem trazido muita angústia, atormentando muito as pessoas e distanciando elas da essência maior, dos interesses maiores que trazemos para a oportunidade reencarnatória em que estamos vivendo. É verdade, a predominância ainda na Terra é do materialismo. Apesar de que, cada vez mais, os avanços da ciência, principalmente na física e em outras áreas, apontam cada vez mais a inexpressividade da matéria e como a essência dela é um mundo de vazios, aonde o movimento e a condensação da energia se traduz numa falsa impressão de matéria. Mas isso é assunto mais atinente à física quântica. Para nós, no Espiritismo, o que se destaca é que a nossa essência é imortal. É um espírito eterno. Aliás, a característica maior é de eternidade, porque nós tivemos começo, mas não temos fim. O fim se traduz mais como objetivo das leis divinas, que é a nossa perfeição e felicidade. A esse fim todos nós nos destinamos. Mas o que fica claro, destacado, é que o que é mais importante? O que traçamos de objetivos maiores antes da nossa reencarnação atual. Não permitamos que o sufoco do materialismo, do imediatismo da vida moderna, nos distancie dos objetivos maiores e mais importantes. E para isso o Espiritismo, como mensagem consoladora, que traz o Evangelho do Cristo de volta, vivo e em essência, para que nós obtenhamos o êxito melhor possível na nossa atual experiência no corpo físico. Eram essas as explicações que tínhamos. Não surgiu nenhuma pergunta, alguma observação, nós iremos caminhar para o término, né? Só fazendo uma observação na sua fala, eu lembrei
do livro Caminho, Verdade e Vida, ali no capítulo 3, na mensagem intitulada Examina-te. Porque nessa mensagem eu fico imaginando o Espírito Emmanuel puxando a orelha da gente, assim, bem forte, né? Olha, presta atenção, examina as tuas atitudes, verifica se elas estão alinhadas com os ensinos do mestre. Ao invés de ficar examinando as atitudes do outro, começa a examinar as tuas atitudes, né? E tem uma parte que Emmanuel diz assim: cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Ou seja, cuidemos daquilo que estamos alimentando em nosso coração, né? Em nossa mente. Que pensamentos nós estamos alimentando em nós? Como nós estamos examinando as nossas ações? Estamos nós seguindo a regra áurea que Jesus nos ensinou e nos ensina falando aos nossos corações, de fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito? Então, a lição é para nós, né? Examinar a nós, as nossas ações, os nossos pensamentos, para que, como o Emmanuel diz, o caminho nos seja menos ingrato, que eu acho que é por aí também, né? Mas vamos ver se tem mais nenhuma. Eu Mas quero não. lembrar que quem vem assistir esse programa posteriormente pode deixar a questão registrada no chat. Nós iremos visitar a página antes de realizar o programa seguinte e podemos trazer a pergunta para cá. Também a questão pode ser colocada em nosso e-mail. Qual é o e-mail, senhora? Espiritismo no ar 13@gmail.com. E Pronto, quem também. quiser não ser identificado no programa, é só colocar a observação para não ser identificado. A gente traz aqui a pergunta, que com certeza vai ser dúvidas de outras pessoas também, né? Então, ótimo. É assim que o programa Espiritismo no Ar vai se delineando. Nós estaremos buscando sempre interagir com você que nos acompanha, tirar dúvidas e realmente colocar a doutrina espírita no destaque, na reverência que ela merece em nossa vida. Então, E aqui, é isso. aqui nós queremos agradecer, Soares, vamos mais uma vez passarmos aqui, agradecer a Jane Maria Pereira Torres, gratidão imensa, Jane, seja bem-vinda. A também Maria Alcione, ao Kleber, bom dia, muita paz, saúde para todos nós, assim seja, meu irmão. Ao Vitor, que participou com a gente também. Ao nosso amigo aqui, olha ele novamente conosco sempre, José Orlando, bom dia a todos. Este é o meu compromisso maior no domingo. Gratidão imensa. José Orlando, que é do Gemafim, né, que fica localizado em Cupira, Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, que inclusive hoje tem uma reunião muito especial também com o Luiz Soares de volta. Coisa boa. Temos a nossa amiga Tereza Miranda. Um abraço imenso para você, minha querida. Agradecemos também a Rosilda Maria, gratidão imensa. A Gilza Marinho, gratidão imensa a todos. Queremos lembrar também que hoje Soares tem palestra, né, Soares? No Lar Eita, Maria Dolores. realmente, nós hoje estaremos às 4h30 no Centro Espírita Maria Dolores, que se localiza ali na Nova Caruaru, né? A Isso. palestra ocorrerá
às às 4h30, né? 4h30 da tarde, e nós estaremos abordando, né, um tema bem atual, que é a presença e influência dos espíritos em nós. Lembramos que o Centro Espírita Maria Dolores se localiza na rua Abelardo Barbosa, número 60, no bairro Nova Caruaru. Então, Então, fica 4h30 aí. da tarde, estaremos lá com vocês. Isso, quem é daqui de Caruaru está convidado para a palestra hoje à tarde no Lar Maria Dolores. E gratidão imensa a todos aqueles que participaram conosco ao vivo, que irão nos acompanhar também posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Um excelente início de semana para todos, muita paz e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá! Até lá!